O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com Cabo Júnior Amaral, ele que é deputado federal pelo PSL, agora União Brasil, não é isso, deputado? Bom dia. Bom dia, Adriana. O PSL agora é União Brasil, mas hoje o Júnior Amaral está em processo ainda nessa semana para o PL, que é o novo partido do presidente Bolsonaro. Ah, então já essa semana... Bom dia, Rodrigo. Também. Semana de malas prontas para o PL, é isso? Sim, na verdade a minha ficha já está até assinada, porém só se conclui a transição, né, quando você tem a comunicação oficial ao TRE e também na Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira, que é quando a gente passa com a obra e já descer na próxima terça-feira. Uhum. Ok, começando a entrevista então, deputado, eu gostaria de primeiro agradecer a presença do senhor aqui em falar conosco e trazer mais uma vez essa questão do impasse, né, gerado entre forças de segurança e o governo Romeu Zema. Houve um convite por parte do governo, a primeira vez que se sentam, né, para conversar a respeito às forças de segurança, representantes, né, da categoria, e o governo do estado. E alguns integrantes, inclusive das forças de segurança, classificaram esse encontro de ontem como frustrante. Por que foi frustrante assim, hein, deputado? Adriana, me permita que fazer, antes dessa resposta específica, um breve contexto, né? É importantíssimo deixar claro à sociedade mineira que os policiais de Minas Gerais, eles não estão exigindo aumento de salário, eles não estão exigindo novos direitos, eles não estão exigindo privilégios. Nada mais é do que o cumprimento de uma compreensão que o próprio governo de Minas teve em 2019 de uma recomposição de perda inflacionária. Vou repetir, o próprio governo Zema apresentou uma proposta dividida em 3 vezes e que foi aceita pelos policiais de Minas Gerais. E nesse período, né, só foi cumprida a primeira parcela e as outras 2, o governador deixou de lado, não cumpriu, protelou e agora está, em alguma medida, dando calote no servidor da Segurança Pública de Minas Gerais. Mesmo assim, Adriano e Rodrigo, neste período, né, desse vácuo, né, de cumprimento, dessa compreensão que o próprio governo teve, os policiais de Minas Gerais mantiveram o nosso estado como o estado mais seguro do Brasil, dados do Ministério da Justiça agora, do fim de 2021. Então, só neste momento agora, a partir de fevereiro, é que está havendo uma mobilização, uma cobrança e uma indignação que exacerbou, que extrapolou, por perceber que o governo realmente não iria se mobilizar se não fosse uma reação da segurança pública. Então, agora já voltando à sua pergunta específica, essa reunião de ontem, pelo que eu percebi, serviu apenas a questões pró forma. O governo até então, desde 2019, quando deu esse calote, não tinha, nessas retomadas de manifestações de cobrança, aberto as portas para poder conversar. Não tinha convocado as entidades de classe. Então, essa reunião de ontem foi apenas para dar um cala-boca e dizer assim, não, nós recebemos você sim, em data tal, com a secretária Luísa Barreto, mas essa reunião, Adriana, que eu estive presente ontem, ela não foi para fins de negociação. O governo não foi disposto a fazer um reconhecimento justo com o que havia se comprometido em 2019. Ele apenas chamou lá os presidentes de associações, e aí eu participei porque no final dessa reunião, a secretária com deputados para ouvir a sua explanação, que durou em torno de... foi apenas uma justificativa daquilo que a gente já sabia, daquilo que o governo arrumou de fundamentação para poder dar esse calote na segurança pública. Mas não houve nem na parte do governo que dizer para a gente possível, né? Houve só uma manutenção daquilo que já havia sido posto e a conversa lá foi mais que uma tentativa de justificar o que foi apresentado, né, em relação aos 10%. Ô, deputado, a gente nota que as forças de segurança estão muito unidas no estado em torno dessa recomposição dos outros 24% que o governo ainda ficou devendo. Dentro dessa margem dos 24%, que foi o acordo inicial feito pelo governador e que a categoria alega que depois a palavra não foi cumprida, o senhor usou até a palavra calote para se referir àquilo que fez o governador, vocês estão dispostos a negociar alguma porcentagem?
há alguma margem para negociação ou os 24% são o pressuposto inicial para se negociar? Olha, Rodrigo, tentar pensar nas relações pessoais que a gente pode ter com algum tipo de comércio ou prestação de serviço. Se você reconhece que o prestador de serviço fez um serviço em sua casa de um determinado valor, R$3.000, e você assina para ele esse cheque dizendo, olha, não vou te pagar agora não, mas aguarda aí que durante 3 anos você vai receber esses R$3.000. Estou dando um mero exemplo, tá? E depois, passados esses 3 anos, o pagador vira para o prestador de serviço e diz, olha, não vai ser mais o que eu reconheci e o que eu me comprometi, não, vai ter que ser menos. Então, é muito difícil falar em uma nova margem, sendo que foi uma proposta do próprio governo. Mas mesmo assim, Rodrigo, mesmo assim, não dá nem para responder a sua pergunta, porque o governo não apresentou mais nada, né? Parou ali nesse 10,06, que é para todo, né, o analismo, e não teve nenhuma nova apresentação. Então é difícil responder essa pergunta, mas mais fácil responder essa pergunta são os policiais que estão na ponta da linha, né? Pergunta se nessa expectativa toda, durante esses 3 anos, de uma situação que já era para ter sido resolvida, né? Se eles entendem isso como razoável, né? Então eu acho muito difícil, até mesmo pela própria intransigência do governo. Agora, deputado, algum tipo de serviço, a gente sabe, a gente tem acompanhado, né, desde a semana passada, quando a greve foi deflagrada, a movimentação, por exemplo, no Detran, no IML, né, e também acompanhando a prestação de uma série de serviços, alguns em escala mínima, né? Como que o senhor avalia? É possível que esses serviços sejam afetados ainda mais aqui no estado? Serviços prestados pela Força de Segurança, e aí eu reforço o senhor como representante da própria Polícia Militar, a questão da segurança mesmo, do policiamento, sabe? Isso tudo pode ser afetado de alguma forma? Adriana, eu creio que na situação que está chegando e pela indiferença que percebi do governo na reunião de ontem, a situação pode se agravar sim. Mas é muito bom deixar claro que, e aí eu falo com maior propriedade, né, da Polícia Militar, pela minha proximidade com a instituição, pelos meus mais de 11 anos prestando serviço também, enquanto soldado e cabo da PM, que a PM de Minas não deixa o cidadão mineiro na mão. É claro que diversos outros serviços acabam sendo prejudicados. Policiais, muitas vezes, ignoram até o seu próprio direito para prestar serviço à sociedade com qualidade. E aqui eu dou exemplo dos coletes à prova de bala, né, que são disponibilizados para os policiais, que estão vencidos desde 2018, alguns 2019, e a lei não permite isso. Um colete vencido, ele coloca ainda mais em risco a vida do policial militar na atividade fim. Então, o que os policiais militares até então estão fazendo é a estrita legalidade, é não colocar ainda mais a sua vida em risco por conta de um descaso de logística do Estado. Então, no final de contas, né, na prestação de serviço na ponta da linha, eu dou exemplo aqui de um casal de idosos que por muito pouco não morreram incendiados, salvo engano, anteontem, né, na área do 5º Batalhão, e que os policiais da guarnição tático móvel, salvo engano, subiu dentro do prédio em chamas e resgatou de lá esses idosos. Então, naquilo que é caro à vida do cidadão mineiro, a Polícia Militar não vai, por mais que esteja num momento de indignação e de operação padrão, não vai deixar a população na mão. Porém, há inúmeras atividades que sim, já estão comprometidas e a tendência é que isso se agrave. Ainda mais nas outras 2 instituições de maior número, né, que são a Polícia Penal e a Polícia Civil, maior número que estou me referindo em comparação ao socioeducativo, que já estão também em uma ação nesse sentido e os serviços já estão prejudicados. Há diversas unidades prisionais aí, isso até que nem me preocupa como cidadão, na minha opinião é que se lixem mesmo, mas não estão tendo, por exemplo, os presos. As visitas estão comprometidas, porque também não tem um número adequado de policiais penais para receber as visitas. Coisa que antes desse movimento, os policiais penais se arriscavam todos os dias de visita e receber uma quantidade de visitantes muito maior daquilo que, tecnicamente falando, é inviável. E agora não. Agora estão cumprindo a estrita legalidade, inclusive nessa questão de banho de sol,
de visitas e, como dizem no jargão, as cadeias estão virando. Eu recebi um vídeo ontem, não esqueci de qual cidade, mas de um quebra-quebra geral dentro das penitenciárias. E a sociedade ainda não sentiu isso. É algo que pode se acentuar nos próximos dias. Deputado, a gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu gostaria de fazer mais uma questão também para o senhor, pelo seguinte: há um novo movimento, uma paralisação, uma passeata, enfim, sendo programada já para a próxima semana. A gente viveu na semana passada, ou nessa semana, nessa semana, né, no Carnaval, foi semana passada, sexta-feira, a manifestação que fechou ali a linha verde, né, na cidade administrativa, e já uma nova manifestação programada para o dia 9, na quarta-feira que vem. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: fechando a linha verde, fazendo a manifestação dessa forma, impedindo o trânsito das pessoas, muita gente na saída do Carnaval perdeu o voo para Confins. Muita gente com recém-nascido dentro do carro também foi prejudicado porque não tinha como passar. Problemas de saúde também, aquelas pessoas que faziam um tratamento médico. A categoria não teme que a população fique contra ou de certa forma, né, crie um certo distanciamento, o que eu falo assim, não fique tão junto com a categoria nesse pleito. Deu para entender? Até para corroborar, deputado, essa pergunta que a Adriana está fazendo, tem aqui 2 ouvintes que mandaram um WhatsApp para a gente. Sim, Rodrigo. Eles pediram até para não serem identificados, enfim, mas que estão relatando esse tipo de situação dita aqui pela Adriana. Uma pessoa que perdeu um voo no aeroporto de Confins e outra que estava com recém-nascido dentro do carro e que ficou durante muito tempo ali exposta, sem o mínimo de condição, enfim. São 2 ouvintes que levantaram essa situação prática dita pela Adriana e que seria oportuno que o senhor falasse a respeito disso. Sim. Olha só, Rodrigo, eu não sei se vocês tiveram acesso, né, a algumas imagens ali daquele momento. Em poucos minutos, nós, parlamentares, e até mesmo representantes das associações, fizeram um trabalho ali de cimento para poder tirar a turma de lá. Eu, particularmente falando, pela lei, pela ordem, eu acho a questão de interrupção de via, por mais que ela surta um efeito impressão, ela não é a maneira mais adequada de se cobrar. Então eu tenho meu posicionamento pessoal. Não sou a liderança desse movimento, faço parte de um grupo, né, de parlamentares e associações que tomam decisões, mas são dezenas de milhares de policiais em situação de indignação que é previsível que tome esse tipo de postura. Né? Mas não conta com o meu apoio, né? Estive lá sim para tentar controlar a turma e convencê-los a retirar. Não sei se vocês sabem, as associações são multadas num valor altíssimo, mesmo sem ter uma responsabilidade direta sobre aquela. Eu acho que tem outras dezenas de formas da gente sim cobrar do governo, pressionar, demonstrar insatisfação, até mesmo, como que eu disse há pouco, né, na prestação do serviço, através da operação padrão, da operação estrita legalidade, mas não fácil para a gente controlar esse tipo de ação devido ao caos que se instaurou decorrente de todo esse contexto desde 2019. Os policiais militares, os policiais em geral, estão com o sentimento de estarem sendo feitos de palhaço pelo atual governo. E a indignação bate forte e acaba sendo previsível esse tipo de ação, apesar de não contar, no meu caso, com o meu incentivo, com o meu apelo contrário. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Falamos juntos, hein, Rodrigo? É verdade. Sinal de que realmente já estava na hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece o quadro. São perguntas objetivas, respostas também objetivas. É como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Bora. Para começar, a recomposição salarial da segurança em Minas. Questão de justiça que está sendo tratada com desprezo pelo atual governo. O secretário Matheus Simões. Tenho pouco contato, é difícil dar definição sobre ele porque tenho pouco conhecimento. O governador Romeu Zema. Alguém que me parece que está perdido e sem ação da importância da segurança pública para o Estado, para o bom andamento do Estado. Greve da segurança. É um termo inadequado, pelo menos por hora, né? Acho que a greve toma uma dimensão muito maior do que aquilo que aconteceu até agora. A sua filiação ao PL?
de alinhamento, né, da minha essência e de acompanhar esse cara que é um dos principais motivos de eu ter me ingressado na política, né? Então, mais do que importante esse acompanhar o presidente desse novo partido. E o maior desafio para a reeleição do presidente Bolsonaro? Enfrentar as mentiras, né, que são criadas e uma onda de indignação da população do brasileiro médio, né, que muitos deles não compreendem o que corresponde uma pandemia como foi a Covid-19 e o que gera de consequência. Mas estou tranquilo nesse sentido, creio que nós vamos deixar tudo bem até a eleição para uma reeleição do presidente Bolsonaro. Não de maneira tranquila, mas eu creio que a população brasileira, em maior parte, entendeu quem é Jair Bolsonaro e o que ele está fazendo. Deputado federal Cabo Júnior Amaral, ainda no União Brasil e em breve nas fileiras do PL, como ele mesmo contou pra gente. Obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor, deputado, até a próxima. Obrigado, Rodrigo, Adriana, sempre uma entrevista muito agradável de se fazer e eu agradeço pelo espaço, a oportunidade de falar sobre esses temas tão importantes. Obrigada, deputado, pela participação, tenha um bom dia.